Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e nos nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. A nossa entrevistada desta noite ostenta vários títulos. É a mulher mais rica do Brasil. Recebeu o título de personalidade do ano de 2020 da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos. Preside o Conselho de Administração de uma das gigantes do varejo nacional e está à frente do Grupo Mulheres do Brasil, que reúne mais de 65 mil mulheres de todas as áreas. Ainda assim, ela se recusa a jogar na retranca, mesmo nas crises mais graves. Tomou a frente durante a pandemia de iniciativas ousadas, como a campanha para que empresários não demitissem durante a crise. Mais recentemente, a empresa da sua família causou uma celeuma ao anunciar um programa de trainees em 2021 com 100% das vagas reservadas para negros. Tanta efervescência já rendeu especulações sobre pretensões de seguir uma carreira política, algo que ela nega com tanta veemência quanto a que usa para repetir que gosta sim de política, mas se considera apartidária e apaixonada pelo Brasil. No centro do Roda Viva, pela primeira vez, está uma das mais potentes vozes do empreendedorismo feminino no Brasil, em todos os tempos. A interiorana, com muito orgulho, Luísa Helena Trajano. Nascida em Franca, no interior de São Paulo, ela se formou em Direito, mas preferiu se dedicar ao comércio e acabou transformando a pequena loja da família num império de mais de 1.000 lojas físicas e líder no varejo virtual no país. O Grupo Magazine Luiza tem atualmente mais de 40 mil funcionários, que ela prometeu manter apesar da pandemia ao aderir ao programa Não Demita. Defensora da diversidade e da inclusão social, ela também inovou ao lançar o programa de trainee só para jovens negros, o que, para surpresa geral, acabou lhe rendendo algumas críticas. Para entrevistar a Luísa Trajano, nós convidamos Laura Ancona, diretora de redação da revista Marie Claire; Monique Evely, fundadora do portal Desabafo Social e sócia da Sharp Inteligência Cultural; Joana Cunha, editora da coluna Painel S.A. da Folha de São Paulo; Cristiane Barbieri, editora de empresas da Agência Estado; e Adriana Matos, repórter do Valor Econômico. Contamos ainda com a nossa democrática cota para homens, na figura do nosso querido Paulo Caruso e seus desenhos incríveis. Luísa, muito obrigada por estar conosco aqui hoje no centro do Roda Viva. Essa entrevista foi remarcada algumas vezes, mas acho que ela acontece no momento certo, né? Severa, eu que agradeço ter tantas mulheres também entrevistando, né? Dá mais tranquilidade. Mas olha que você sabe que mulher pode ser arretada. Mas ela é arretada, mas ela entende. Ah, é verdade. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um desafio para todo mundo enfrentar o Roda Viva. Ah, mas é um desafio gostoso. Lógico. O Magazine Luiza já tinha investido na era digital muito antes da pandemia. Fez ali uma transformação para virar uma rede digital. E isso acabou sendo um ativo nesse momento em que todo mundo teve de fechar as suas lojas físicas. Eu pergunto, até que ponto e em que medida isso foi fundamental para a empresa? O que ela colhe de resultados com isso, né? Qual deve ser o resultado ao término desse período? E qual é a expectativa de negócios do grupo para daqui para frente, depois de tantas mudanças trazidas pela pandemia, Luísa? Olha, Vera, o Magazine Luiza sempre foi aberto muito à inovação. Quem conhece a gente sabe muito disso. E o pessoal, o Frederico principalmente, ele sempre acreditou, desde que eu conheço ele, que a loja física continuava, que as pessoas eram uma só. E a gente apostou nisso a vida toda. Só para o espectador, Frederico, seu filho, atual presidente. É que, por acaso, é meu filho. Então, assim, mas ele, desde que antes ele trabalhar na empresa, ele sempre, na época da Nasdaq, ele sempre falava, eu não acredito, a gente já tinha loja eletrônica, em 91 nós criamos uma loja que era de TV e vídeo, né, para cidades pequenas, que a Magazine traz para a sociedade a loja do ano 2000. E naquela época teve aquele boom da Nasdaq, ele nem trabalhava lá, todo dia investidor, empresário da empresa sempre bem pequena,
Ele sempre acreditou e a empresa sempre acreditou que loja física não ia acabar. Em 2011 a gente entrou na Bolsa, acho que a empresa valia 4 bilhões e pouco, ninguém acreditava em loja física. A gente ia para a NRF, eles punham a loja física na UTI, matavam a loja física, enterravam a loja física, depois ressuscitava e a gente continuou. A família tinha uma participação muito grande e a família é muito certa do que ela quer que a empresa dura. O Marcelo Silva era o nosso CEO da época. As nossas ações chegou a valer menos de 50 centavos. O único que comprava era o investidor e a família. Então, assim, não acreditava. A Adriana, acho que lembra bem dessa fase. Ela está aqui conosco e a gente continuou acreditando. Enquanto isso, eles foram montando laboratórios digitais, digitalizando a nossa equipe. Nós não mandamos ninguém mais velho embora. Fomos trabalhando na loja física. A gente acreditava que o consumidor era um só, que ele podia comprar onde e quando ele quisesse. Quando entrou a epidemia, eu fiquei muito assim, a única coisa que eu tinha medo na empresa é de perder esse jeito humano de ser. Não estou falando que ele é melhor do que ninguém, mas eu acho que a alma da empresa é muito forte. A gente sabe disso e a vida inteira eu trocava com o Marcelo. Porque poder e dinheiro é uma coisa muito séria, a empresa valendo muito, de repente a empresa valorizou muito. E quando entrou a epidemia, nesse momento, eu te confesso que eu mesmo fiquei uns 2 dias assustada, coisa que acho que eu nunca paralisei. Eu fiquei uns 2 dias paralisada, a gente estava numa fazenda, o Frederico foi com a família, fizemos o teste, ficamos juntos. E meu sobrinho até me ligou, cadê você? Você não vai ajudar a pequena empresa? Eu até assustei assim, porque eu não sou de te paralisar, porque eu vi com a minha experiência que a coisa era muito séria, né? Que não era uma coisa tão simples assim e que parou tudo, né? De repente, por mais crise que eu tinha vivido, eu fui a CEO de crise, eu vivi tudo quanto é crise que vocês pensaram. Desde o Collor, né? Você entra em 91. De repente o Collor tirou dinheiro de todo mundo. Você imagina uma empresa que na época não tinha capital de giro sobrando e de repente tirou. E a gente sempre buscou solução. Eu te confesso que eu fiquei muito tranquila com a empresa, é uma das coisas que a epidemia me deu. Eu costumo dizer que eu sou assim, mestre de RH, né? A vida toda. Eu nunca tive departamento pessoal, eu sempre tive RH direto comigo, quando eu era presidente da empresa, sempre. E aí, de repente, eles criaram coisas que eu fiquei impressionada, que eu não dei um palpite. Eles cuidaram as duas coisas, eles cuidaram das pessoas e da empresa. Então, não foi isso. E aí teve esse sucesso que você está vendo, que foi o parceiro Magalu, que realmente o que a gente espera agora é que... Então, primeiro foi um sucesso, 600 mil pessoas entraram para ser vendedor do Magazine, mais de 30 mil empresas. E criaram em 7 dias isso, como eles tivessem, assim... partiram do zero, isso que eu achei legal. E cuidar das pessoas, que eu acho muito importante. E o efeito disso é que o Magazine sobreviveu muito bem com inovação, sem deixar acomodação de 50% de venda na internet. Então, isso me deixou muito tranquilo. E eu não dei um palpite, o que eu fico feliz é assim, não me deixaram vácuo, então fizeram muito bem feito. Então, tá certo, Joana, por favor. Eu queria falar de Correios. A senhora defende uma privatização dos Correios, mas só na área dos transportes, né? Não da área das correspondências. Então, seria criado um Correios Logística e vendido. No mês passado, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ele disse que tinha 5 empresas interessadas em comprar os Correios e uma delas seria Magazine Luiza. O ministro mentiu? Olha, Joana, eu não estou dizendo que ele mentiu ou não. A minha opinião sobre Correio, a vida toda eu sempre coloquei. Correio é uma logística que sabe chegar em qualquer lugar. E privatização, para mim, não quer dizer mandar os outros embora, nem nada disso. É da velocidade. Então, eu sempre acreditei. Se vai dar correspondência ou não, eu não sei. Mas a parte de logística é o grande foco de tudo. Então, isso é a minha opinião pessoal, independente de agora ou não. Agora, eu não posso te falar nada se entende ou não, porque nós somos uma empresa de capital aberto. A gente nunca fala e nem desmente, nem fala se a gente está participando. Não teve nenhuma concorrência ainda. Não teve nada disso. Então, eu não posso te falar, porque uma empresa aberta não pode te colocar. Então... Agora, a minha ideia pessoal, todos os governos sabem disso, que o Correio seria uma coisa muito boa na parte de logística para o Brasil, porque ele chega em todo quanto é lugar desse Brasil. Então, aquela informação de que a empresa teria manifestado interesse, sabe-se lá por quem, via o ex-secretário de privatização Salim Mataro, via o próprio ministro, formalmente ela é não imprecisa. Teve nada. Agora, eu não posso te dizer se
a empresa interessa ou não, porque isso é um problema, nós estamos na Bolsa. Certo. Laura, por favor. Oi, Luísa. Queria falar de enfrentamento à violência contra a mulher. Há 3 anos, uma funcionária do Magalu, a Denise Neves dos Santos, com 37 anos, ela foi assassinada pelo companheiro na casa que ela vivia com um filho de 8 anos, a Canivetes. Eu sei que esse tema sempre foi uma bandeira sua, mas foi só a partir desse acontecimento que você foi até a TV Luiza, do Magalu, pedir desculpas por nunca ter falado a respeito com seus 40 mil funcionários, sobre esse tema com seus 40 mil funcionários. E você também criou, a partir disso, o canal Mulher para Denúncias. Então, eu quero ouvir de você, 3 anos depois, como você avalia essa iniciativa dentro do Magalu e que tipo de impacto ela criou e como essa conversa pode ser estendida a outras empresas. Olha, Laura, foi uma das coisas que mais me impactou na época, porque você, quando não vive de frente, você acha que está longe de você. Então, na época, eu ia para debate, eu sabia que a cada 2 mulheres do Brasil, trabalham isso desde o começo, e eu nunca tinha realmente levado para dentro da companhia, coisa que eu levo sempre. E aí, quando aconteceu, eu fiquei muito assustada, mas aí, no outro dia, eu parto para ação. Então, fiz tudo isso que você falou, criamos um canal e criamos um comitê com várias empresas que tinha 3 objetivos. Um é furar a nuvem. Furar a nuvem quer dizer fazer todos os órgãos colocar, porque ninguém falava nisso, junto com o Comitê de Mulheres do Brasil. O outro era fazer com que as empresas entendessem o valor disso. E o terceiro era políticas públicas. Eu sou muito agradecida ao programa que nós temos, muito agradecida. O Brasil tem um dos programas mais evoluídos que tem, mas ainda tem muita coisa para acertar. Vão te respondendo o que as empresas, é impressionante. A gente criou um boletim com 5 passos e fizemos uma reunião com 200 presidentes de empresa, porque é barato, não custa muito, e só da empresa ter, o companheiro se sente, mesmo que ela não denuncie, não faz nada, o companheiro se sente que ela está sendo protegida e aí ele tem medo de perder o emprego, de tudo mais. Então, nosso objetivo, e de algumas empresas e do Grupo Mulheres do Brasil, é incentivar que as empresas criam isso. A gente teve muitos casos, a gente já salvou muita gente. Vocês receberam muitas denúncias? Muito caso, muitas denúncias. E o que é legal é que os funcionários se envolveram, os homens e as mulheres. Então, eles ligam no canal e falam, chegou uma aqui roxa, dá uma telefonema para ela. Ninguém está falando de direto para a delegacia, mas de proteger para não matar de novo. A vida da Denise custou muito caro. Um filho de 8 anos e, olha, eu nunca vi um perda tão grande. Perde a família, perde o filho, perde a família da mulher, perde o do companheiro. É uma coisa terrível, estraçar com uma família, assim, muito grande. Então, assim, é muito importante, eu digo, nós temos 5 passos, nós orientamos todas as empresas que queiram montar uma linha, eu digo, é muito barato pelo benefício que colhe. Cristiane, por favor. Luísa, faz 30 anos que eu acho que você tem uma influência política grande no país, né? Você fica próxima de governos dependendo da pauta e você faz política, não é uma política partidária, mas é uma política. Você gosta disso? Você costuma falar que o poder é algo perigoso, né? Você gosta ou é um mal necessário? Como é que você encara? Cristiane, eu não tenho poder na política, eu tenho uma participação na política, certo? Eu não tenho poder, assim, de ter cargos. Mas você influencia, né? Então, mas eu influencio porque eu defendo coisas que eu acho importante. Então, eu gosto do Brasil e eu acho que nós, brasileiros, precisamos assumir mais o Brasil e não só falar mal, meter o pau. Então, assim, eu acho que esse papel de protagonista, a escravidão deixou para nós. Ou você é colonizado ou você é colônio. E eu sempre quis que nós assumíssemos o Brasil. Então, o que eu faço é estar junto com um grupo para sempre defender coisas que é boa, porque esse negócio de Brasil do futuro, o Brasil vai acontecer ainda, o Brasil não vai. Então, tanto é o Grupo Mulheres do Brasil, que hoje é um grupo político a partidário. Político que quer participar do desenvolvimento do país. É como eu vejo política. Agora, eu sei que um cargo público político vale mais do que 40 anos de empreendedorismo, porque só de eu ser convidada para ser ministra, parece uma vez, há muito tempo, da pequena e média empresa, as pessoas não esquecem disso de jeito nenhum. Uhum. Eu sei que o cargo político ele te dá muito status, mas eu nunca tive pretensão e não votei e nunca me filiei a nenhum partido político. Então, o povo pode ficar tranquilo que eu não corro o risco de estar saindo candidata, mas sou uma política brasileira do Brasil. Monique, por favor. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, Monique. Eu acho que eu vou pegar o gancho da Vera sobre digitalização,
porque tem um movimento acontecendo de entregadores de aplicativos sobre precarização do trabalho e a Magazine Luiza vinha adquirindo empresas. Uma delas foi a Ike Fome, de delivery. Então, a pergunta é como continuar inovando e crescendo sem cair na cilada da precarização do trabalho diante desse cenário, principalmente em 2020. Olha, Monique, nós estamos há 22 anos entre as melhores empresas para se trabalhar e comprando rede atrás de rede. Você sabe que esse ranking é muito sério. Não é um ranking que a gente sabe nem quem vai ser entrevistado. Porque pessoas, em primeiro lugar, sempre foi a nossa meta. Eu não vou te dizer que a gente não erra, não acerta, mas a gente tem muito respeito às empresas que a gente compra, muito respeito aos nossos parceiros, porque a gente trabalha muito ganha-ganha, toda a cadeia tem que sair ganhando, isso há muito tempo. Então, eu não posso te dizer, mas eu posso te dizer que todas as empresas que nós compramos até agora, as pessoas continuam felizes. Lógico que tem adaptação, porque senão não estava nos elegendo entre as 5 melhores empresas do Brasil todo ano, com esse crescimento que nós temos. Vocês sabem como é feito isso, é aleatório, chama, e nós concorremos com empresa que tem 2.000 funcionários, acima de 1.000 funcionários. E a gente continua. Eu percebo que a administração atual luta para continuar tendo isso, luta para continuar, porque a gente tinha, quando isso não era importante, não dava nem um cruzeiro de EBITDA. Agora as empresas, os próprios analistas, eles querem saber se você trata bem os funcionários, se você não trata. Então, nós estamos há 22 anos e eu sinto, como eu falei ali, que a administração atual tem tanta preocupação, até mais do que eu tenho, o que me deixa muito tranquila. Adriana, por favor. Dona Luiza, eu vou voltar um pouco no assunto que a senhora mencionou agora, que ninguém nunca esquece que eu fui chamada para a Secretaria de Pequena e Microempresa, e voltar um pouco nessa questão político-partidária, que eu acho que ela é relevante. Em 2015, não, pouco antes, em 2011 e 2012, a senhora teve o convite da presidente Dilma Rousseff para ocupar o cargo da secretaria. A senhora não aceitou. Alguns anos depois, a senhora ocupou um cargo no Comitê Olímpico. Mas não teve nada a ver com o governo. Dos Jogos Olímpicos daquele período. Eu queria entender um pouco isso como funcionou para a senhora, porque a senhora, depois de um período, acabou se afastando um pouco desse cenário político, do noticiário político. Não sei, eu queria entender se a senhora se decepcionou com a política de alguma maneira e se é possível no Brasil ser um empresário apartidário e não político. Queria entender como é que é isso. Não, a partidária é uma coisa e política é outra. Agora, você pertencer a partido político é diferente, tá certo? Eu sou a favor de tudo que é bom do Brasil. Então, vamos falar das Olimpíadas primeiro. O presidente Nussmann queria uma mulher no Comitê Olímpico e mandou me convidar. Era um trabalho totalmente voluntário, uma experiência riquíssima. Eu já não estava na operação, Marcelo, que você conhece, já estava bastante na operação. Então, para mim, aceitar foi uma experiência muito rica. Eu criei amigos muito bons e o Comitê Olímpico, ele não é voltado para... Ele só criava... abertura, encerramento, transporte, nós não mexíamos com imóvel, com nada disso. A gente só colocava. E foi uma experiência, 60 mil refeições por dia, foi uma experiência muito legal. O legado que ia se deixar foi muito bom, que se perdeu demais, que eu sou a favor de emprego, você sabe disso. Sim. O turismo é o que gera, não tenho nada com turismo, quem tem é minha amiga Tieco aí, mas ele gera de zero, ele gera emprego para qualquer nível. Eu entrei muito de cabeça, então não tem nada a ver com o governo. Eu não fui chamada pelo governo, eu não tinha nada do governo. Realmente, eu sou uma voluntária da pequena empresa desde 1980. Eu sou voluntária do Sebrae desde 80. Então, eu gosto muito da pequena e média empresa, ela representa 55% dos empregos formais e 85% do emprego no país, independente de eu ter sido pequena. Então, ela me convidou por causa disso. Na época, eu estava com muita... Eu não podia, eu tinha que me afastar da empresa, era um momento que eu não podia, tá certo? Hoje, você me pergunta, você aceitaria um cargo político? Não, porque hoje eu acredito no nosso movimento Mulheres do Brasil. É um grupo político partidário que tem força, que vai ter cada dia mais força. E se é uma coisa boa, como, por exemplo, as medidas do governo agora, que saíram do comitê, que o IDV ajudou bastante, eu estava junto, não foram ruins. Foram medidas rápidas perto do que eu vi. Não chegou por outro motivo, que eu acho que aí nós temos que mudar toda a concepção de aprovação de crédito, de descentralização que eu trabalhei. Eu, no entanto, criei Depara e virei
fazendo essa propaganda para salvar os pequenos. Então, não é por isso que eu não vou defender uma coisa boa do governo que está aí. Como eu achei muito boa a reforma trabalhista que foi feita do presidente Temer, que teve coragem de fazer. Então, aquilo que eu acredito, que eu acho que é bom para o Brasil, não é por isso que eu vou ser contra, como eu sempre fui a favor de Bolsa Família. Sempre eu fui a favor. Então, quando eu sou a favor de Bolsa Família, ela é PT. Quando eu sou a favor da privatização do Correio, que a Jônia perguntou, eu sou direita. Então, assim, eu coloco meus pontos de vista que são a favor do Brasil. A senhora acha que houve uma percepção equivocada do fato da senhora ter se aproximado do governo petista naquele momento, a senhora ter a imagem mais associada com o partido, não tinha a ver com uma posição do partido, tinha a ver com uma defesa do país, era isso que a senhora... E com algumas posições que eu acredito. Eu vou muito para o Amigos do Bem no Sertão, já há mais de não sei quantos anos, e lá você convive com essa desigualdade que foi descancarada. Então, eu estava cansada de saber que para sair da pobreza ia ter uma renda mínima, tem que ter alguma coisa, porque nenhum país sai da pobreza, como agora estão se estudando a renda mínima, certo? Luísa, então, assim, uma das suas iniciativas mais recentes é apoio a um movimento, um grupo chamado Capitalismo Consciente. E a gente vive essa situação de desigualdade no Brasil, que é cada vez maior e mais escancarada a partir da pandemia. Você acredita que é possível falar em capitalismo consciente no Brasil, ou ele está restrito a pequenas iniciativas isoladas, como, por exemplo, a Magalu, que tenta fazer aí as políticas que a gente vai discutir depois, políticas afirmativas, etc. Existe capitalismo consciente no Brasil? Eu acho, Vera, que é uma questão de mudança. Por exemplo, falam muito do empresário. O empresário fez isso. O empresário também, para sobreviver no Brasil, ele teve muita dificuldade. Inflação, ele trabalhou com juro alto, ele trabalhou com imposto altíssimo. E nós seguramos, o empresário segurou, nem estou falando no Magazine, mas segurou o emprego. Então, eu sinto hoje, em várias rodas que eu estou, que o empresário está muito voltado para ter muito mais tendência a um capitalismo social do que há 3, 4 anos atrás. Até porque o mercado mudou e a epidemia descancarou, que eu estava falando para o Adriano, uma desigualdade social que eu acho que talvez poucos tinham contato com ela do jeito que tiveram. E eu acho que à medida que você tem contato com essa desigualdade social, você passa a saber que é uma coisa de todos, não é só de governo nem de alguém, porque não dá para um país você conviver com o nível de desigualdade que nós temos. Eu acho que todo mundo está tomando consciência disso. Monique. Eu acho que eu vou pegar também esse gancho de desigualdades, porque está havendo um movimento de 80 milionários e bilionários pelo mundo pedindo, isso estou falando dos Estados Unidos, Holanda, enfim, pedindo para os governos taxarem suas fortunas. É uma forma também de pagar, entre aspas, essa conta do Covid. Pensando nos dados recentes, hoje o Brasil tem 238 bilionários que juntos formam 1,6 trilhão de reais, que é quase o PIB do Chile. E segundo o levantamento da Oxfam Brasil, a fortuna dos bilionários brasileiros em julho deste ano cresceu 177 bilhões na pandemia. Dito isso, e pensando no cenário de desigualdade, e você sendo a mulher mais rica do Brasil, você acredita que taxar fortunas pode ser um combate real às desigualdades sociais? Pode ser um dos caminhos? Monique, esse ranking, com todo o respeito de fortuna, é muito interessante. Porque se você fizesse ele há 1 mês atrás, 2 meses atrás, a nossa ação estava lá embaixo, ou 2 anos atrás, eu não estava nem em 50º, 500 lugar. Então, eu falo que isso é papel. É uma coisa muito interessante, sabe? Eu fico assim, é o único ranking que eu me estranho muito, porque hoje eu posso estar nesse 8º lugar. Quantas pessoas estiveram em primeiro lugar e hoje nem existe nessa lista mais? Primeiro, eu estou te respondendo isso. Eu não gosto como base esse ranking, tá certo? Estou falando para mim, pessoalmente. Eu respeito, adoro a Forbes, mas não é um ranking só se você analisar quem teve em primeiro, segundo e terceiro. Então, quando eu me vi nisso, é uma coisa que eu assusto muito, para te falar a verdade. Porque, assim, eu acho que devia medir só o que eu tinha de dinheiro no banco, que eu tinha, porque isso é papel, vai e volta. Então, assim, eu assustei demais, Monique. Quando falava mulher mais rica do país, eu até assusto quando você fala isso, porque é papel, tá certo? Agora, vamos responder de taxar. Eu acho que taxar uma coisa para a gente administrar é outra. Taxar uma coisa para ficar na... Porque agora, por exemplo, a cultura da doação entrou
para os empresários. E foi muito legal, Monique, porque os próprios empresários e empresas administraram para onde que ia. Então, por exemplo, todos nós, a minha família deu e outras famílias deram. E outras empresas deram muito. Só que foi uma coisa que a gente mesmo distribuiu de onde foi posto. Então, todo mundo começou assim, ninguém vai dar cesta básica, todo mundo quer dar coisa que vai permanecer. Ninguém não deu 10% a 20% de cesta básica, todos. Porque quando a gente começava a ir para ação, eu ainda falava, gente, é comida, vamos rápido para o nosso comitê. Porque viu que a fome bateu na porta. Então, assim, os empresários começaram a conviver e eles distribuíram. Se for para taxar alguma coisa que a gente vai administrar e como é muito mais fácil também, as taxas de fortunas nos Estados Unidos são diferentes. Uma coisa é você taxar na ponta e deixar todas do jeito que está. Agora, o que eu sou a favor é de... Então, tá bom, eu vou dar tanto, mas eu vou administrar, como nós fizemos agora, bilhões de reais foram dados na epidemia. O privado salvou muita coisa da fome até entrar os R$600, que demorou, que era natural, não estou nem falando mal. E eu sou a favor. Agora, botar mais na panela para não sei o que virar. Então, eu fiquei muito feliz de ver a administração dos meus colegas, das minhas famílias, que pudesse falar isso. Agora, não quero que compare com lista, porque eu estou falando com você que daqui 2 anos eu posso não estar nem nessa lista mais, ou posso estar. Então, é uma coisa que depende das ações. A Adriana sabe muito bem disso. Subiu a ação, subiu. E por que cresceu? Porque algumas ações cresceram muito na epidemia, principalmente quando mexe com tecnologia. Isso vai permanecer ou não, você não sabe. Agora, eu estou te respondendo da fortuna, sim, que eu acho que tem que ter distribuição de renda, tem. Mas a distribuição de renda tem que saber do jeito que foi feita. A gente tem que ter controle sobre essa distribuição de renda. Com isso, a gente fecha, então, o primeiro bloco, vai para um rápido intervalo e volta já com a entrevista com a Luísa Trajano. Não sai daí. Agora... Estamos de volta com a entrevista com a Luísa Trajano, que já ocupa o 4º tema mais comentado do Brasil entre os tópicos do Twitter. Luísa, eu vou voltar do ponto da Monique, eu vi que ela também quer retomar pelo seguinte, essas duas questões, a que você colocou e a que ela perguntou, são um pouco diferentes. Uma coisa é a cultura de doação, de filantropia, que também é muito disseminada entre os muito ricos fora do Brasil, e essa que você disse que começa a ganhar corpo na pandemia, mas ela é algo que não é regulamentado, que depende da boa vontade, da benevolência da empresa ou do milionário em questão. Outra coisa é uma taxação de lucros e dividendos e de grandes fortunas na pessoa física, que é o que se discute, e hoje em dia até liberais começam a discutir esse caminho, porque o Brasil, de fato, taxa muito pouco quem ganha muito. Eu queria que você fosse mais específica sobre essa questão dos impostos. E aí não é para as pessoas gerirem, é para o governo gerir, para o Estado gerir. O que eu disse, Vera, talvez eu não me expliquei direito, é que a distribuição, se for através de taxa ou não, ela é justa. Só que ela tem que ser uma distribuição que não entre no pacote. Agora, se você for fora do Brasil, nos Estados Unidos, a doação também é muito mais incentivada do que aqui. Quando você faz uma doação, você tem muitas vantagens de impostos também. Então, acho que tem que ter os dois pesos e as duas medidas. Porque você taxa e depois, quando você doa, você paga o imposto. Então, nos Estados Unidos, a cultura da doação taxativa, eu não estou falando essa voluntária, essa porque começa dessa para você entender a outra, é isso que eu quis dizer. É também o processo é totalmente diferente quando você faz doação. Aqui, quando eu faço uma doação, eu tenho que pagar imposto sobre a doação. Então, quer dizer, tem que mexer na lei como um todo. Não é só taxar e botar mais dinheiro lá que a gente não sabe para onde que vai, tá certo? Então, se fala, olha, a corrente vai ser assim, se você taxar, você vai ter tanto, você vai ter que dar tanto, tudo bem, mas tem que ser não pode só taxar pelo fato de taxar. E aí aumentar imposto que não sabe para onde vai. Então, vamos fazer a coisa bem feita, para distribuir renda mesmo. Efetivamente. A Laura, acho que depois a Monique. Laura, por favor.
Luísa, você falou agora um pouco sobre o seu incômodo em ter entrado na lista, né, das pessoas mais ricas do Brasil. Isso aconteceu na mesma semana do lançamento do programa de trainees voltado para candidatos negros, agora em setembro. Essas duas notícias, elas causaram uma repercussão muito grande e você recebeu muitas críticas, principalmente nas mídias sociais. Eu queria entender como essa cultura do cancelamento te afeta pessoal e profissionalmente. Laura, assim, não é que me afeta, eu respeito a lista da Forbes, o que eu acho que aquilo lá é papel. Então, assim, você é taxada de uma coisa que você não é palpável. Hoje você tem, é só você olhar a lista de quem foi primeiro e segundo lugar no Brasil. Não permanece. Então, assim, a mais rica do Brasil, porque minhas ações subiram, por acaso eu tenho uma participação, porque eu ainda não distribuí para filhos, tá certo que se eu tivesse distribuído eu não teria. Então, assim, é nesse caso que eu coloco. Então, assim, nesse caso, mas não é, eu não recebi nem crítica sobre isso, não. Pelo contrário, as pessoas falavam, você merece e tal, até que nisso eu não recebi. Sobre o programa do trainee, foi um programa, assim, é muito importante tocar nisso. Não era um programa para criar essa polêmica. O que aconteceu? A gestão, fazia muito tempo que a gente não conseguia mais trainee. Eu mesmo falava para a diretora de RH isso nos outros anos. Põe mais 3 vagas que eu dou da minha verba para negro. Chegava, não aparecia. Esse ano nem fui eu. A gestão reuniu e falou, como é que a gente pode pôr mais negros se não está aparecendo? Se eles não entram, porque a partida já é desigual. E aí criaram uma ideia do programa de trainee para negro, que era... O Frederico pediu para fazer uma pesquisa no começo do ano, e você sabe, você conhece a nossa empresa, que a gente é diversa, nós não temos idade para entrar, não temos idade para sair, nós temos mulheres em vários cargos, é inegociável na empresa ter qualquer tipo de discriminação, seja por sexo, são 5 inegociáveis que é mandado embora por justa causa. Um deles é discriminação. E aí ele concluiu que nós tínhamos 50% de pessoas negras ou pardas e tínhamos 16% em comando. Aí a alternativa, depois de várias tentativas de colocar negros em programa de trainee, foi criar, mas era para criar para nós, não era para criar uma política para modificar, como a gente fez a violência. Se as empresas quiserem aderir, aderiu. E aí apareceu isso. Como é que eu lido com isso? Eu vou ser bem sincera com você. O que te irrita te domina. Aquelas críticas que são muito agressivas eu não vejo. Que você é racista, você não sei o quê, eu não vejo. Agora, as críticas que são nem educadas, mas que falam, olha, isso é racismo inverso, isso é reverso, isso é não sei o quê. Eu até procuro ver para me entender como é que está o público. Eu entendi 2 coisas. Então, até coloquei para o nosso movimento de igualdade, coloquei para Zumbi do Palmares, porque passou por um comitê isso, não foi assim. Eles levaram para o comitê do Zumbi mulheres, antes foram feitos por negros, foi tudo feito, teve jurídico no meio, não foi uma coisa de oba-oba. E não foi para poder mudar o Brasil, foi para mudar uma realidade nossa. A única área que a gente não estava conseguindo, nós temos 40% de mulheres em conselho, nós temos mulheres em alto cargos da empresa e não estava conseguindo ter negro. Então, eles acharam por isso, não era para criar nenhum impacto social. Agora, tudo, por exemplo, a violência, quando eu coloquei, também ela é feminista, ela é isso, quando eu coloquei na empresa. Então, eu acho que criou uma polêmica que eu procurei entender. Aí eu entendi, falei, inclusive, para o doutor Zé Vicente, para o nosso comitê, nós temos que entender mais o que é racismo estrutural. O dia que eu entendi, eu até chorei, porque eu sempre achei que eu não era racista, o dia que eu entendi o racismo estrutural. Nós temos que educar o que é o racismo estrutural. E eu brinco assim, que agora tem que ser perfeito o nosso programa, porque ficou o Brasil inteiro olhando isso. Te assustou a repercussão? Não. Me assusta muito mais quando um cliente reclama, porque minhas redes são abertas e fala, fui mal atendido, não recebi. Eu passo noite sem dormir de tristeza. Mas não me assustou tanto. Assustou muitas vezes ver o racismo estrutural que ainda existe inconsciente nas pessoas. E a agressividade, que eu já sei que existe em rede. Mas essa agressividade eu não entrei. Eu não entro, eu não quero saber da agressividade. Agora,
o contra, as pessoas que não acreditavam, mesmo que não fosse educada, mas escrevesse, olha, Luísa, eu não concordo. Eu procurei entender e não tirei da minha sede de jeito nenhum. Agora, Luísa, qual foi o motivo dessa agressividade toda? Porque a gente já viu outras empresas fazendo movimentos parecidos, mas a gente não tinha visto ainda um programa de trainee. Né? O programa de trainee é feito para encontrar ou para preparar pessoas para o comando. Acho que foi por isso, Joana, inconscientemente era uma coisa muito... Eles não podem chegar lá, é isso? Não, eles não sei, podem ir acho tão que longe. Inconsciente, esse é o racismo estrutural, que as pessoas não têm consciência, eu não estou falando que fizeram. Mas o que acontecia? O Brasil teve uma escravidão de 350 anos, a maioria foi negros, a maioria estão em periferias, a maioria não teve oportunidade, essa que é real. Então, eles não entram naquele. Agora, a partir daí, nós vamos exigir tudo que é natural. E eu não sei, eu acho que dentro da Mulheres do Brasil, que a gente trabalha muito isso, lida muito, eu descobri, por exemplo, que nos meus aniversários não tinha negra há 5 anos atrás. Onde se viu? Sabe assim, eu me vi com isso. Mulheres do Brasil trabalhou muito o racismo estrutural. Eu acho que nós temos que propagar. Eu acho que é o racismo estrutural que está inconsciente nas pessoas. Luísa, desculpa, só para eu concluir essa pergunta, por que quando um Google, há mais de um ano, faz um programa para estagiários, estudantes negros, não fez esse barulho? Porque trainee é um cargo para ir para diretor, para presidente, por isso que nós fizemos de trainee, porque é nesses cargos que nós não temos gente. Então, acho que inconscientemente mexeu. Quer dizer, é um lugar ocupado por algumas pessoas que vai ter inconsciente, eu acho. Mas eu não posso te responder a sua pergunta, porque é meio filosófico, eu acho que tem que estudar. Mas eu acredito que mulheres do Brasil... Mas acho que a Monique pode, né, tá lidando com isso há muito tempo. Eu tentei fugir desse assunto, mas provavelmente eu iria falar sobre isso. E é muito bom estar de frente com uma branquitude que compreende a importância de um programa como esse, de trainee exclusivo para pessoas negras. E a pergunta que eu faço é, você acredita que as ações cresceram depois do programa de trainee? Quer dizer, a consequência do aumento das ações da Magazine foi também uma consequência do lançamento do programa de trainee, visto que foi um sinal positivo, de certa forma, para o mercado entender. Monique, a gente não fez por isso, tanto é que nos 3 primeiros dias foram tão... Porque, assim, os 3 primeiros dias foram muito bombardeados, né? A gente ficou no Twitter 3 dias que ninguém nunca ficou até então. A gente até achou que as ações iam cair na segunda... Mas isso não preocupa muita gente. A Adriana sabe que as nossas ações já foi para R$4 e nós mantivemos firme. Ela ir lá entrevistar a gente estava firme, tá certo? A gente respeita o nosso acionista, mas não foi para isso. Então, não acredito. Eu não acredito que subiram por isso. Eu acho que cada vez mais as empresas hoje vão ter que ter compromisso com a desigualdade, vão ter compromisso com a desigualdade social, com a desigualdade... Porque hoje está com propósito. Não dá mais para você só ganhar e pronto. Então, hoje você vê vários amigos meus, colegas, que ontem mesmo teve uma entrevista do Flávio Rocha falando de capitalismo consciente num parlatório muito grande. Então, assim, cada dia mais o empresário está expressando uma coisa que ele... Então, eu acho que é isso. Mas não acredito que caiu, porque eu acho que se tivesse, teria que ter caído, porque os bombardeios foram muito grandes nos 3. Depois, não, eu quero agradecer também o Brasil inteiro que nós recebemos de apoio também. Então, assim, foi muito apoio, muito apoio. Eu acho que foi mais um sinal, assim, positivo, mostrando que a Magazine consegue acompanhar as transformações aceleradas da sociedade. E eu falo aqui... Ou consegue redirecionar uma coisa que não estava bem na empresa, como, por exemplo, o que eu respondi para a Laura, perdeu uma mulher... porque eu nunca tinha lançado a campanha lá dentro. Quando o Frederico viu que ele nunca conseguia pôr coisa, ele criou. Então, é a coragem que nós temos de mudar uma coisa que não está boa. Luísa, você poderia detalhar melhor esse programa de trainees? Esses currículos já estão sendo recolhidos? Vai ter uma empresa de talentos, headhunters, atuando? Quantas vagas são? São 20 vagas. São 20 vagas. Normalmente, nosso programa é 12, 13, são 20 vagas. A gente está recebendo currículo, você não pode... Assim, não podemos dar o número ainda, porque você não sabe o que é verídico ou não, mas é muito grande, é do Brasil inteiro, certo? E a gente espera... Agora, tem uma empresa, a mesma que fazia
toda a seleção para os trainees normal estão se dirigindo para esse trainee. Só que o pessoal nosso de RH, gestão, eles mudaram a entrada. Então, vai ter inglês, não vai precisar ter inglês, depois vão ter curso e vão ter que aprender inglês. Então, assim, é outra história nos primeiros 6 meses que faz parte. Funcionários negros do grupo podem... Pode entrar, tem muitos entrando e eles ajudaram a fazer o programa. Se você vê, quem fez a propaganda foi eles mesmos. E eu queria até pegar uma carona nessa questão que a Vera ressaltou, das características do programa, né? Porque é importante a entrada, é importante que eles vão alcançando outros postos, né? E o programa, inicialmente, por exemplo, dá ali um apoio em termos de línguas, né? Aprender inglês, para que essas pessoas consigam ir alcançando outros patamares. A minha dúvida é, a gente tem um abismo educacional no Brasil imenso, né? Não precisamos ficar aqui reforçando isso. E essas pessoas, elas têm que estar preparadas para ir alcançando e trazer um a mais, trazer um novo para a companhia, né? Trazer uma nova visão para a companhia e continuar na companhia trazendo isso junto. É possível a gente criar uma empresa com esse programa e trazer essas pessoas para dentro, com esse abismo educacional que existe no Brasil, as empresas têm que ter um pouco dessa posição também de fazer programas de trainee que deem esse acesso, porque se você colocar inglês ali de cara, você já vai barrar muita gente, né? Mas você tem que trazer isso e tem que ajudar, digamos, a educar essas pessoas também, trazendo outros. Como é que a senhora vê a função da empresa nesse sentido para que as pessoas continuem lá? Tanta função da empresa que o Magazine Luiza tem um programa de bolsa de estudo há 15 anos, e que não é processo de retenção, e não é para negros, é para qualquer funcionário, e pode ser qualquer matéria. Então, assim, eu acho que isso educação é um programa do governo, que tem que ter está na Constituição, educação para todos, e que luta mulheres do Brasil para isso. Enquanto isso, a gente tem um processo há 15 anos, você pode fazer a matéria que você quiser, de 30% a 70%, porque as pessoas de nível mais simples não têm condição de estudar e que trabalha o dia inteiro. Então, a gente fez isso e formamos muita gente. E você pode formar hoje e ir embora amanhã da empresa. Isso nós já temos, chama Bolsa Luiza, há muito tempo. E a gente se surpreende com a capacidade de quem quer. E no trainee só vai entrar quem quer. E quem quer você não imagina a capacidade do brasileiro quando ele quer uma coisa. Ele ultrapassa todas as dificuldades. É impressionante. Bom, quando a gente tem um filho que está com dificuldade na escola, a gente para e põe ajuda para ele, de professor particular, de não sei o quê, e de repente ele acompanha a escola. E por que nós não podemos fazer isso para quem não teve a oportunidade de estudar e dar oportunidade que não teve mesmo? Eu acho que é isso que a gente tem que entender, porque a oportunidade é tudo que não teve. Então, por que a gente não pode dar uma oportunidade de dar reforço para essas pessoas? Se você tem um filho que não está bem na escola, você passa a dar reforço para ele nas escolas mais caras que tem aí. E daí um pouco ele acompanha. E pode ser que ele tenha uma grande dificuldade naquela matéria, apesar de escolher numa escola paga, de ser criado numa casa rica. Então, é isso que nós estamos propondo. Mas era uma coisa interna nossa. O Frederico deixa isso bem claro. Eu nunca tive problema de mudar a política de negros no Brasil. Eu tive problema de mudar uma realidade nossa. Mas você está inspirando um monte de gente, né, Luiza? Eu concordo, Cristiane. Mas eu sempre, assim, eu sempre fiz isso. Quando eu cheguei aqui, eu era do interior, que cria o rito, cantava o hino nacional, isso é cafona, isso não sei o quê. Quando a empresa trabalhou para ter consistência de lucro, que não dava lucro, porque é do interior, quem tem propósito não tem lucro. Até hoje, de vez em quando, fala, não, a Luiza é voltada a propósito, como eu fosse uma ONG que não desse lucro. Até hoje eu tomo isso ainda, de vez em quando. A Luiza é voltada a propósito, eu sou voltada a EBITDA. De vez em quando eu ainda escuto isso ainda. Agora, neste momento, aí eu falo, peraí, se eu fosse só votar a EBITDA, a empresa não está valendo 140 bi. Então, assim,
Quer dizer, parece que essa divisão de céu e inferno, saúde ou emprego, propósito ou ganhar dinheiro, eu sempre achei que eu estava com uma raquete de ping-pong na mão, que eu tinha propósito e tinha que ter o lucro. A vida inteira eu pensei nisso. E muitas vezes eu abri mão do propósito. Agora, essa divisão, assim, entre uma coisa e outra, eu escuto até hoje. Então, assim, movimento de negro, é porque ela é racista, sabe? Gente, nós fizemos para acertar uma coisa, nem fui eu que fiz, hein? Nem fui eu que fiz, eu sempre pedia negro. A gente trabalha racismo na empresa há muito tempo. Eu já levei o Grupo Mulheres do Brasil há 3 anos com funcionários negros nossos. Tem filme de funcionária negra contando. Tanto é que agora elas me mandavam lá do campo. Luísa, não fica triste, não. Olha aqui o que esse cliente falou. Pessoal do campo. Então, assim, você romper paradigmas, você paga preço, Cristiane. Claro. Eu nunca vi ninguém romper paradigmas que não pague preço. Agora, ninguém teve intenção de levar isso como um movimento que foi criado. Ô, Luísa. Agora, eu acho que a oportunidade tem que ser dada, como você dá para um filho que não está bem na escola. É claro. Por que as pessoas que não tiveram bem na escola não podem ter? Luísa, eu já vi em entrevista sua você falando que você erra muito, mas você tem 3 filhos super comprometidos, que são referências na área que atuam. Você fez essa empresa praticamente, enfim, era uma empresa pequena no interior de São Paulo e hoje essa gigante, né, 30 bi de faturamento. Você tem causas e trabalhos sociais admiráveis. Você, evidentemente, acertou mais do que você errou. Mas quando você erra, você tem alguma estratégia para virar, para dar a volta por cima? Como é que você... O que eu digo, Cristiane, é que eu fui criada assim, e que eu acho que eu me entendi mais nessa pandemia, muito eu me entendi, porque eu sou uma pessoa que eu sinto e vou fazer. Eu não fico intelectualizando muito o que eu faço. Eu sou meio caótica, assim, nessa coisa. O que eu entendi é que eu fui criada com solução. Eu sou filha única. A minha mãe, quando eu tinha 6, 7 anos, quando eu levava para a escola, a professora me rejeitou. Ao invés dela ligar na escola, ela falava, o que você vai fazer para a professora te aceitar? Então, a minha vida inteira eu fui criada para a solução. Eu não fui criada para ter problema, isso me ajuda muito. E não fui criada para ser a primeira, a perfeita, sabe? Então, eu acho que me ajudou muito, porque eu sempre que eu vejo um problema, eu acredito que eu sou capaz, a não ser saúde, que eu fico mais abalada, né? E também não quero ser perfeita, sabe? Então, se eu erro, eu redireciono o erro muito rápido. E foi o que aconteceu nessa pandemia e que eu acho que você passou ali para dentro, porque foi surpreendente, né? Toda semana tinha uma notícia da Luísa, né? É o marketplace, o frete grátis, enfim, as causas vocês apoiaram. O pessoal trabalhou muito. Eu fiquei muito voltada para a pequena e média empresa, como líder cidadã. Mas a equipe surpreendeu. Foram, assim, meses, dia e noite, como a gente tivesse, assim... O Frederico ainda fala, o Milton Bond fala, tem 7 cavalos. Eles estavam com capital de giro, eles fizeram de conta que só tinha um. Trabalharam dia e noite. E eu fiquei muito feliz e muito tranquila. E até pude trabalhar novidade? pequena empresa mais do que eu trabalharia. E qual que é a próxima novidade? Não sei. Qual é a próxima prova? Eu sou a dona do... Luísa, você está falando agora de pequena, vou pegar esse gancho da pequena e média empresa, que eu sei que é um tema que você gosta muito de falar. E a Magalu, como você disse ali no começo, em 92, né, lançou o conceito das lojas virtuais, que preparou vocês muito para a explosão digital do e-commerce. Hoje mesmo, começaram os cadastros do Pix, que vão facilitar o pagamento, o meio de pagamento instantâneo que vai facilitar e baratear as transações. E a gente tem ano que vem, muito provavelmente, o leilão de 5G. Eu quero entender, vocês, como empresa, como vocês estão se preparando para essas mudanças e que oportunidades você vê nessas mudanças justamente para esse pequeno e médio produtor. E eu vou pegar um gancho como isso impacta no crédito, que é uma coisa tão importante para o varejo. Como você está sentindo o impacto dessas mudanças digitais também na oferta de crédito? Vai mudar muito a forma de pagamento e de tudo mais. A empresa está se preparando, sabe disso. Até os grandes bancos estão se preparando para isso, né, Laura? Mudança tem que ser uma coisa... Eu acho que a mudança dentro da companhia, ela é uma coisa já dentro de nós, sabe? Essa capacidade de mudar é uma coisa muito importante na empresa. Tá no sangue nosso. Isso a minha tia começou a empresa sem dinheiro, ela fez um concurso na rádio em 57 para escolher o nome. Então, assim, tá aberto ao novo. E eles estão preparando a empresa para ser uma empresa... O Frederico fala muito isso. Por que os Estados Unidos têm a Amazon,
a China tem o Alibaba, por que o Brasil não pode ter uma empresa que faça bonito também dentro do digital? Então, hoje a gente está se preparando para ser uma plataforma que possa oferecer coisa para todo mundo e que realmente tem um super app. E a gente trabalha hoje, aquela propaganda tem tudo, porque a gente tem muitos parceiros. Hoje a gente vende de tudo. Então, a gente está se preparando para isso, mas com o espírito brasileiro, com a cultura do Brasil, que é totalmente diferente. Não estou falando que as outras não vão dar certo aqui, mas uma empresa com a cultura nossa é o que a gente se preparou. Quando ninguém acreditava, eles estavam se preparando para isso. Eu vou pegar uma carona para te fazer uma provocação a partir disso, porque é célebre um embate seu no programa Manhattan Connection, quando você é questionada se a Amazon iria comprar a Magazine Luiza, antes mesmo de virar Magalu, e você foi muito taxativa de que isso não ia acontecer, e não aconteceu. Eu até falei delicadamente, não falei delicadamente. nem taxativa, não. Dá para ser taxativa e ser delicada. E a Magalu continuou crescendo, a Amazon também cresce, mas como você avalia isso hoje? Se alguém aqui te fizesse essa pergunta, a Amazon vai comprar a Magazine Luiza? Olha, eu te diria que não é nossa intenção nunca fazer isso. Agora, em negócio, nunca. Nós estamos nos preparando e eles estão se preparando para isso. Mas acho que não é nunca a intenção. E também a gente não tem intenção de ser do tamanho deles. Nós nunca tivemos intenção de ser a maior. Você nunca escutou dentro do Magazine Luiza, nós vamos ser a maior. Se a gente é um trabalho, a gente vai trabalhar todos os dias para não abrir mão do nosso propósito, para fazer as coisas e para estar sempre inovando, como ela falou. Mas não é nosso propósito ser maior, mas é o nosso propósito continuar crescendo e gerando emprego no Brasil. Esse é o nosso propósito. E a gente faz isso bem. Já provamos que a gente faz bem. E, Luiz... Eu vejo que está todo mundo querendo perguntar, e eu também, mulher, muita mulher que quer ser perfeita, mas não, porque o ponto me diz aqui que a gente precisa sair para o segundo intervalo já. Na volta. A gente volta já. Bom. Estamos de volta com esse Roda Viva ao vivo com Luísa Trajano e o nosso programa é o segundo e o nono assuntos mais comentados do país no Twitter nesta noite. A pergunta agora é da Monique Evelyn. Luísa, você comentou, né, que fazer o hino nacional e tudo mais como um rito de comunhão. Além do hino, tem também o hino da empresa, né, 20 anos fazendo, a reza e tudo mais. Você continua fazendo isso? A Magazine Luiza continua tendo esse rito de comunhão? Hoje nós tivemos, digital. E por que é importante ter esse canal assim? Eu acho que a cultura de uma companhia ela é feita de rituais. E se você não tiver rituais, você não mantém a cultura. Então, os jovens falam, esses jovens não gostam de cantar o hino nacional. Falam, tudo bem, fica quietinho lá, mas tem que ter. Então, são rituais, mas a gente não mostra só isso. É o resultado, é o que está bem, é o que não está, é os aniversários. Então, a gente cenário, né? É um cenário geral, não é só... Isso é uma parte só. Mas hoje já foi ver o que está bem, o que não está. Comemoramos o Dia das Crianças, as crianças chegaram nos vídeos hoje, porque normalmente eles vão para o escritório no dia da Semana da Criança. Como não pôde, eles foram nos vídeos com os pais hoje. Luiz, esse apego a essas tradições, né, um dos assuntos que você mais fala nas suas palestras, nas entrevistas, é como aos 12 anos você começou a ir para a empresa na época do Natal para ganhar um dinheiro para poder comprar presentes. E isso se repetiu com a descendência toda, né? Seus sobrinhos, seus netos, etc., seus filhos. Eu queria ouvir de você, da Luísa empresária, como isso, que é uma coisa ali de família, que tem um certo componente ali bonitinho, não se confunde com o incentivo, por exemplo, a trabalho infantil, que é uma coisa que o presidente da República tem feito e que o Brasil baniu e tem que continuar banindo. Não tem nada a ver, isso é só no mês de dezembro, um tanto. Eu comecei a trabalhar depois de 17 anos, é só em dezembro, e ninguém ficou trabalhando com 12 anos. Não, eu sei disso, mas eu queria ouvir de você. Não, a gente é total, inclusive parceiros nossos que pegam a obra, não pode ter serviço infantil de jeito nenhum. Não pode ser serviço de jeito nenhum, senão a gente tem uma norma, porque a gente faz muita loja. A área de expansão tem normas e não pode ter isso, não pode ter nenhum tipo de trabalho escravo, nada disso. E esse tipo de louvor que o presidente faz, porque ele usa uma retórica parecida, né? Eu, por exemplo, já trabalhava com meu pai, vejo muito menino trabalhando e isso é bonito. Você acha que isso deseduca ou educa?
Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter escola, né? A escola é muito importante. A criança tem que viver seus ciclos normais. Eu acho que tem. Agora, quando você vai para a periferia, muitas crianças é obrigada a trabalhar porque para levar a comida para o pai. Então, vem muito da desigualdade social, que eu falei agora mesmo. Então, assim, quando você convive com isso, que a criança tem que vender as coisas na rua para poder levar a comida, é um país muito pobre. Então, a gente tem que entender que está muito focado na desigualdade social. Muito focado. Luísa, queria conversar um pouco sobre cotas para mulheres. Você mencionou aqui no programa um pouco sobre o Grupo Mulheres do Brasil, criado em 2013, né, com o intuito de ser o maior grupo político apartidário do Brasil. Então, um dos impactos concretos que ele trouxe foi aprovar o projeto de lei de cotas para as mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas, por exemplo. Eu queria entender de você como você viu a mudança. Você já disse em entrevistas que você já foi contra cotas. Como que essa mudança passou, como que você passou a entender a política afirmativa de cotas para mulheres e, principalmente, no momento de tanta polarização no país, como que vocês são 65 mil mulheres que pensam muito diferente e que têm visões políticas diferentes. Como que vocês conseguem trabalhar juntas e fazer as pautas que são caras para vocês andar? Laura, não é que eu fui contra, eu nunca era a favor nem contra, independente de Mulheres do Brasil, até que saiu cota para deficientes. Quando saiu cota para deficiente, eu me senti muito mal, porque nós já estávamos a melhor empresa para se trabalhar, eu já te falei que eu era ligada à RH. Puxa, Luísa, você nunca viu isso? Então, precisou de cota. Naquele momento, aí o Marcelo Silva, que era o nosso CEO, assumiu. A gente fez um trabalho belíssimo de deficientes. Eu entendi muito claramente que cota não é só para mulheres, é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Senão, você não vai demorar. Então, hoje tem 7% de mulheres em conselho. Se você tirar as donas, filha de dona como eu, cai para 4%. Vai levar 120 anos para ter 20%. Agora não, depois que, graças a Deus, um banco colocou que na Europa e nos Estados Unidos ele só ia abrir IPO se tivesse uma mulher no conselho, em janeiro, mudou. Então, fala que não acha, fala que não tem. Então, é um processo. Então, eu sou totalmente... Agora, Mulheres do Brasil tem uma coisa em comum, a nossa espinha dorsal. A gente quer um Brasil hoje melhor. Então, isso você pode ter pontos de vista. É igual na empresa, eu posso ter um ponto de vista diferente da diretoria, mas nós queremos uma coisa só. Ninguém está falando que você tem que ter a mesma ideia, mas você tem que ter o mesmo propósito. O nosso propósito é fazer o Brasil melhor em várias premissas que a gente acredita, de democracia, de igualdade e de tudo mais. A gente tem umas premissas que a gente acredita nelas. Então, assim, quem está atuando mesmo é nisso. Então, cada mulher conta. Nós temos um movimento muito grande de mulheres de periferia. E vocês atuaram para que o Congresso não reduzisse a cota de mulheres na política, na política, né? Porque a gente até, Vera, sabe que tem que melhorar isso, tem que dar verba para elas, mas se tirar isso e não pôr nada, como é que vai trabalhar? Vai piorar? Agora tem cota também de recursos do fundo. Então, mas a gente tem que ser melhor trabalhado isso. Ia tirar sem pôr nada melhor, com desculpa que ia pôr melhor. Hoje nós temos 12% de mulheres na política. Por exemplo, Mulheres do Brasil fez uma carta agora de compromisso para pôr mais mulheres na política. As nossas líderes, que são líderes de comitê ou de coisa, elas têm que se afastarem. Continua Mulheres do Brasil. E a gente vai abrir para qualquer partido, desde que ela assine a carta, que são as nossas premissas, que tem que trabalhar para a igualdade, para a democracia, para a liberdade da imprensa, que são as nossas premissas. Mas a gente quer pôr mais mulher, não importa o partido que ela seja. Se ela assinar a nossa carta, onde está distribuindo a partir de sábado em todo o Brasil, em todo lugar que a gente está, ela pode ser de qualquer partido, porque nós somos uma partidária. Dona Luísa, qual que é... Desculpa. Joana, acho que você está fazendo... Qual que é a importância desse engajamento nessa questão de gênero, na luta contra a violência contra a mulher, num momento que a gente tem um governo que tem um ministro da Economia que diz que a mulher do presidente da França é feia numa plateia que dá risada, e um presidente que diz que a colega não deveria ser ou não mereceria ser estuprada. Qual que é a importância dessa discussão agora? Eu aprendi uma coisa muito cedo. Para mim falar bem de uma coisa, eu não preciso falar de mal da outra. É isso que eu quero dizer. Nós continuamos
continuamos porque a gente acredita que você só chega no consumidor, independente de ideal, esquece agora, de missão, de tudo mais. Você só chega no consumidor final, que é diverso no Brasil, se você tiver uma diversidade. Senão você não consegue criar produtos novos, nem produto adequado. Mas acho que a Joana está perguntando do Mulheres do Brasil e não da empresa, nesse caso. Não, mas Mulheres do Brasil também acredita que o país é diverso. Mulheres do Brasil acredita pliamente na diversidade. Agora, a gente não entra nessa polêmica, tá certo? A gente continua fazendo o nosso trabalho. E o nosso trabalho está tendo muito eco. Agora, também eu acho que falaram isso, ministro, numa infelicidade de comunicação. Eu acredito que ele não falaria isso hoje mais, tá certo? Até porque ele aprendeu que pegou mal, né? É isso que eu quero dizer. A gente vai aprendendo a se comunicar, né? Comunicar não é o que eu sinto, não é o que eu falo, é o que o outro sente. Quando você aprende isso... Deixa eu, antes de passar para a Adriana, só arrematar essa questão política, porque essa resposta que você deu agora é uma tônica, praticamente, nas suas respostas sobre política, de que não precisa falar mal do Brasil, de que a gente pode falar bem sem falar mal, mas a gente vive um momento de alguns dilemas muito sérios no Brasil. A gente teve, no início do ano, principalmente no primeiro semestre, atos antidemocráticos que pediam a volta da ditadura, que pediam AI-5. Você teve o presidente participando pessoalmente de alguns desses atos, convocando outros desses atos, apoiadores do presidente indo para a porta do Supremo Tribunal Federal, pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não se trata de falar mal, mas neste caso... não Mulheres do Brasil se posiciona totalmente contra. Quando a gente vê alguma atitude que é contra os nossos premissas, a gente é contra, como a gente vai a favor, como a gente achou que as coisas é a favor. Nós temos premissas, nós somos a favor da democracia. Mas eu queria ouvir a Luísa Trajano. Então, mas quando eu falo eu sou totalmente contra qualquer coisa contra a democracia. Qualquer coisa. Agora, eu não fico entrando nessas polêmicazinhas que não vão levar a nada. Eu não entro nisso. Eu entro em coisas que a gente precisa colocar, porque senão a gente vai fazendo de uma coisa maior ainda. Eu acredito profundamente na democracia. Eu sou democrática por natureza, interna minha. Eu acredito, por isso que eu aceito pontos de vista diferentes, como agora nas redes sociais, aqueles pontos de vista que era contra o programa nosso, mas que não tinha agressividade, mas tinha até falta de educação, mas não tinha agressividade. Sabe bem como... Eu tenho que olhar isso. Agora, eu não aceito nenhum tipo de agressividade. Quem te irrita, te domina. Não consegue me dominar mesmo, porque eu não entro. Boa. Adriana, por favor. E um pouco nessa linha, dona Luísa, como é que a senhora avalia esses quase 2 anos de governo Bolsonaro? Né? Os erros e os acertos desses quase 2 anos e também como a senhora avalia a gestão da crise sanitária no Brasil, né? Inicialmente, a senhora fez uma série de críticas e mostrou caminhos ali, a questão da economia versus a saúde. A senhora foi uma voz muito ouvida. Bom, como é que a senhora vê o governo e a crise? Eu fiquei, assim... O que eu sinto muito num momento desse é você não ter uma união entre todo mundo. Então, no outro dia que tinha uma briga entre um e o outro, me perguntava, eu falei, eu não sou a favor de nenhum dos dois. Porque é como se estivesse pegando fogo e a gente jogasse mais gasolina no fogo. Eu acho que a nossa empresa se uniu como nada para criar tudo o que uniu. Deixaram todos os cansaços, as vaidades, tudo do lado para se unir. Então, eu sou totalmente... Se você ver meu papel na epidemia, foi de fazer união, de pregar o que estava certo e de salvar as pequenas empresas. Esse foi meu papel. Eu criei Depara, todas as medidas do governo, eu criei, junto com a minha equipe, eu criei Depara, saí distribuindo isso para todo mundo, para salvar o que tinha, porque teve medidas muito boas que salvaria, só que ninguém nem conseguia ler de susto. Então, Adriana, eu sou totalmente contra aquilo que não seja, num momento desse, que não seja para unir. E eu não deixei de falar isso nenhuma vez. Era contra os dois. Qualquer um que brigasse ali, eu era contra, no momento que o país está pegando fogo. Mas faltou coordenação? E da Covid, eu senti que faltou uma posição única no país. Essa posição atrapalhou. Aí ficou um jogo entre governadores que se uniram contra presidente, que nos uniu. Isso me deixou muito triste, porque eu acho que no momento desse, aí eu estou falando como brasileira agora, no momento desse, tinha que unir todo mundo para fazer o menos possível. E CPF não volta mais. Você perdia um CPF, até uma empresa você ainda resgata.
resgata ela. Mas um CPF você não volta mais. Então, eu fiquei muito triste com isso, porque faltou uma unidade... Faltou coordenação? Uma unidade de pensamento. Então, um falava uma coisa, outro falava outra, o ministro da Saúde falava uma coisa, o presidente falava outra. Isso não é uma coisa boa e nenhuma gestão. Ninguém pode achar... É igual no Magazine, eu falo uma coisa, o Frederico fala outra, o Marcelo fala outra, outro fala outra. Isso não é uma coisa legal. E como é que a senhora analisa esses quase 2 anos de governo Bolsonaro? O que a senhora acha que funcionou? O que a senhora acha que não está funcionando? O que eu acho, assim, eu analiso o processo democrático como um todo. Eu acho que, assim, foi o momento da direita virar vitrina, né? E nesse momento a direita está vitrina. Aí tem os excessos. O que eu espero é equilibrar. Nem excesso daqui, nem excesso de lá. Fez parte de um processo democrático. Teve coisa que acertou e teve muita coisa que errou. Então, assim, o que eu acho que falta para o Brasil mesmo é um plano estratégico para 10 anos. Assim, para que tenha educação, que todo mundo saiba o que nós queremos chegar, de educação, de habitação, de saúde, porque saúde está pronto, depois se vocês me derem licença eu quero falar um pouquinho disso, saúde está pronto e falta isso, falta um plano estratégico de governo para 10 anos, para 12 anos. A Tcheco está aqui, quando eu fui no Japão, em 2015, a primeira vez, eles tinham um plano até 2030. Eu até peguei esse plano para mulheres do Brasil e pedi para traduzir. A Tcheco conseguiu para mim, eu pedi para traduzir. São 15 anos de um plano estratégico, aonde eu quero chegar. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos chegar nisso aí. E a Cristiane ia perguntar, mas eu vou ter que pedir licença para ela para ir para mais um intervalo. A gente está em 2º e 5º lugares dos assuntos mais comentados do dia, então tem muito assunto para falar. A gente volta já já, depois do intervalo. Fica aí. Estamos de volta com a entrevista com a Luísa Trajano. Vou passar a palavra para a Cristiane Barbieri, mas antes eu queria só perguntar uma coisa que está chegando aqui de funcionários do Magazine Luiza, que a empresa tem muito essa discussão e esse discurso de igualar homens e mulheres, de promover igualdade, mas que os salários ainda seriam muito desiguais. Existe uma política de planos de cargos e salários para promover carreiras equidistantes entre homens e mulheres? Não, no mesmo cargo, não tem nenhuma discrepância. Deus me perdoe se tivesse, né? No mesmo cargo. O que acontece que é aquilo que a gente falou, tem mais homens em cargos mais altos. E o que a gente está fazendo agora é colocando mais mulheres em cargos mais altos. Tá certo? Então, assim, no mesmo cargo, ninguém ganha menos. Deus me perdoe se tivesse. Mas, assim, em cargos... Até a gente fez uma pesquisa esses dias por causa disso. Em cargos diferentes tem. Quer dizer, mas aí é homem e mulher. Como tem mais mulheres em cargos mais simples, porque eles entram muito em loja, nosso maior cargo é em loja. Certo? E a gente tem feito muito esforço para colocar mulheres. Por exemplo, mas as nossas diretoras estatutárias, ela ganha a mesma coisa do que ganha um homem, não tem diferença. Perfeito. Cristiane, por favor. A gente estava falando antes do intervalo, você estava falando do plano de 10 anos, de 15 anos, 30 anos para o Japão, só que e o curto prazo? Te preocupa? Te preocupa o fim do Corona Voucher? Como é que você está vendo aí o 2021? Olha, Cristiane, é muito incógnita ainda, né? Porque esse semestre voltou muito pela ajuda do governo, né? Então, a ajuda do governo ajudou bastante, os R$600 ajudou bastante o consumo, né? Foi uma coisa boa. Eu acho que se não criar algumas medidas rápidas, algumas mudanças rápidas que se promete, vai ser um ano mais difícil, é que eu acho. Então, a gente fica jogando reforma tributária. Não sai reforma tributária, desde que eu me entendo por gente, eu estou em reforma administrativa. Então, esses dias eu falei, vamos tirar essa palavra da cabeça e vamos desburocratizar e digitalizar o Brasil, porque aí não tem que tirar ninguém do que está empregado, mas só nisso o país ganha 10% que ninguém está ganhando. Tem plano de desburocratização e digitalização. Digitaliza o país para você ver, desburocratiza esse país. Então, assim, vamos, ao invés de falar esses termos que todo mundo fica brigando aí e não vai fazer essa reforma, vamos fazendo por etapa. Começa agora a curto prazo. Certo? Nenhuma empresa não começa a fazer a reforma daquilo que vai
dar problema. Então, eu sou totalmente contra, vou fazer reforma administrativa. Parece que você vai mandar os funcionários que têm direitos embora. Vamos desburocratizar o país e digitalizar o país. O Magazine Luiza digitalizou e nem por isso ele hoje não está aumentando 1.000 pessoas, 500 pessoas. Na epidemia, nós aumentamos 1.500 pessoas. Na epidemia. Luiza, eu queria fazer uma pergunta subjetiva, na verdade, assim, uma curiosidade minha. Por que você faz o que você faz? Você poderia escolher outros caminhos, a Magazine já está ótima, você já foi presidente, é presidente de quase todos os conselhos que eu conheço, Fiesp, enfim. Por que você faz o que você faz? Boa pergunta, Monique. Porque eu sou movida a propósito, e eu sou movida ao Brasil. Eu tenho uma esperança da gente juntos, não sozinha. Eu não acredito que vai ter um salvador da pátria. Faço o Brasil. O Brasil é um país que recebeu demais. Nós recebemos água, natureza, beleza, um povo preparado para essa nova era, que é de empreendedorismo, um povo maravilhoso, não tivemos guerra. A gente tem um débito para o país, gente. A gente tem um débito. Eu acho que me move... Mas também, assim... Que bom que eu faço isso, né? Assim, porque eu estou sempre me renovando. Eu sou inacabada, eu não consigo nem escrever um livro, porque a minha vida amanhã já mudou depois desse programa. Então, assim... Laura. A senhora acha que a pandemia... Luiza, Desculpa, pode ir. Usando o ensejo da Monique, enfim, você chegou no lugar que você chegou. Acho que a gente pode dizer que você chegou no topo, né? O que existe depois do topo? Né? O que te motiva? Como é a vista daí de cima? E se uma mulher, na sua posição, também sofre machismo? E como é o machismo no nível que você está? Laura, é muito interessante que eu nunca acho que cheguei em nada. Você está de. Quando você coloca esse trabalho, vocês estão de emprego na Folha, no Estadão, no site, na revista Marie Claire, você não tem nada. Então, assim, eu não estou falando isso de frase pronta. Eu nunca acho que eu tenho, eu acho que eu estou de. Então, assim, eu não estou no topo, eu estou uma pessoa hoje que conquistei, graças a muita coisa, muita gente. Mas eu tenho que fazer cada dia melhor para continuar tendo. Esse é meu lema. E eu adoro fazer, eu sou novidadeira, eu gosto de coisa... Começou a epidemia, eu falava, não sei nada, eu tenho que aprender tudo. Alguém ficava dando receita lá, vai acontecer. Falou, escreve um livro que você vai ser com tomate, hein? Falava para meus colegas, porque ninguém... Aí eu falava para a Roberta, minha assistente, eu tenho que aprender tudo de novo. Vamos aprender, até marcar a agenda. Então, eu estou sempre em movimento. Você diz que a sorte só aparece para quem está em movimento, eu estou sempre em movimento, novo. Então, assim, eu não sinto, você chegou no topo. Não, eu estou caminhando cada dia para fazer coisa diferente. Se eu parar aqui, dar um pouquinho, eu não estou em lugar nenhum. E essa coisa do machismo, né? A do machismo. Eu fui uma pessoa, assim, como eu sou muito feminina para administrar, muito feminina, e eu não deixo de falar o que eu sinto, sabe, assim, eu falo para os meus amigos... O que é ser feminina na hora de administrar? O meu jeito de fazer, eu falo que eu estou intuindo, eu choro, eu falo que eu não sei, a vida inteira, Laura, eu fui assim. Eu nunca quis, até hoje eu não uso calça comprida, não que eu seja contra, mas imagina eu chegando do interior, falando porta, portão, não tendo raio nem GV, até hoje eu sou a única mulher, você imagina eu ter que colocar. Então, eu não tenho dó de mim e eu confronto. Tá certo? Olha o machismo chegando, vocês têm o machismo, levou, assim, com todo o jeito feminino, mas eu não levo para casa, sabe? Eu não levo. Eu detecto na hora, eu falo, olha o machismo chegando, olha isso. Eu, Luísa, machista vocês cumprimentar todo mundo, menos eu que dei ideia. Então, assim, eu rebato na hora, sabe? Menos eu que dei ideia, muito bom, Adriana. Dona Luísa, a gente tem aí uma massa de desempregados no país, né? E a senhora até mencionou um texto do Marcelo Silva, membro do Conselho do Magazine Luiza, que ele fala dessa bomba relógio aí que a gente tem, né, carregando aí no país, com 2021, como foi mencionado aqui, com uma série de dúvidas. Então, eu queria entender da senhora... O que a gente pode esperar de como é que o Estado brasileiro pode dar conta aí desse gap que a gente tem, né, desse buraco que a gente tem aí de pessoas que são assistidas pelo Estado
e pessoas que não são assistidas pelo Estado e não serão assistidas pelo Estado, não contribuem para uma previdência, que são os invisíveis, né? Que ficaram muito claros para a gente durante a crise da pandemia. Então, eu queria entender da senhora, o Estado brasileiro está sendo reformado a contento para a gente tentar avançar um pouco nessa discussão de apoiar esses invisíveis, porque a gente está discutindo Renda Brasil, Renda Cidadã, e as reformas não têm avançado da maneira mais acelerada que todo mundo esperava, por questões políticas, muitas vezes. Então, eu queria entender da senhora o que a gente pode esperar desse Estado que precisa avançar e que a gente ainda tem uma série aí de dificuldades para fazer essa discussão ganhar peso no Brasil, né? Por questões eleitorais. Eu acho que eles têm que tomar medidas rápidas. Medidas consistentes e rápidas. Não, tem que negociar, porque é um país democrático, tem que negociar com o Congresso, mas todo mundo tem que pensar... Gente, não tem outra forma de sair da pobreza, tá certo que a renda família vai ajudar, a não ser através do emprego, o emprego da dignidade. A minha tia começou a empresa para gerar emprego para a família em 57. Nós somos uma das empresas que mais estão gerando emprego atualmente. O emprego da dignidade, sair daquele processo de escravidão, de precisar alguém te ajudar. Você sabe, Adriana, a vida inteira eu defendi o emprego. Então, vamos fazer infraestrutura, é um país que precisa de infraestrutura que gera emprego. O turismo, eu sou apaixonada pelo turismo, o turismo dá emprego para aquele que tem 4º ano primário, como para aquele que é dono do avião. Vamos incentivar o turismo, vamos baratear o turismo brasileiro. Eu não posso pagar, eu tenho falado isso para a área de turismo, a tia que é testemunha, pagar mais caro para ir para Natal, enquanto não der o turismo para qualquer pessoa, para a classe simples poder viajar, nós não vamos melhorar o turismo. Mas isso se faz com subsídio, com redução de impostos, com que tipo de mecanismo? Primeiro, com geração de emprego e segundo, todo mundo entrando numa cadeia, a tia com muito mesmo conta de Singapura. Eles se reuniram desde o motorista de táxi, um país que não tinha nada, e colocaram um free shop lá dentro e todo mundo vai para Singapura. Lógico que teve educação, teve outras coisas. É uma união de grupos, onde todos têm. Ao ver de você... você fazer muito com muito é fácil. Você fazer pouco com pouco é fácil. Agora, você fazer muito com pouco é a grande equação que tem, sabe? Você é a favor do fim do teto de gastos ou de alguma flexibilização desse teto? Eu acho que tem que ter juízo com gasto. Se chama teto ou não, tem que ter, porque senão um dia vai pagar essa conta. Agora, também... lidar com o teto de gastos sem criar alternativas para baratear a burocracia, para fazer mais com menos, todo mundo faz. Mais com mais, todo mundo... Quer dizer, mais com mais, todo mundo faz. Menos com menos, todo mundo faz. Agora, o desafio para mim como empresária é fazer mais com menos. Acho que a Joana queria resgatar lá de trás uma questão tributária que a Monique trouxe lá no começo, misturar com uma outra ali, juntar com uma da Cris. O Flávio Rocha, dono da Riachuelo e colega da senhora lá no IDV, no Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, ele costuma levantar uma preocupação com um aspecto específico do crescimento do e-commerce, que são esses marketplaces que proporcionam, alguns deles proporcionam uma venda sem nota, ali o que ele chama de verdadeiros camelódromos digitais. E para corrigir isso, ele sugere colocar na reforma tributária o resgate da CPMF. Não é CPMF. A senhora está de acordo? Não, ele coloca um imposto na ponta, coisa que tiraria isso, porque realmente tem muitas pessoas... Seria um tributo sobre movimentação financeira. É o mesmo que o Paulo Guedes tem defendido. Mas que a gente taxou de CPMF, mas tem que ter uma forma, né, Joana, de você não ter tanto desvio, porque o informalismo, ele leva um desemprego também, ele leva a coisa muito séria. O IDV lutou muitos 10 primeiros anos para colocar formal, para ter o simples, para ter um mundo de coisa. Então, assim, aumentar imposto na cadeia, eu sou totalmente contra. Não dá para a gente pagar essa conta mais. Não dá. Porque, assim, senão é isso, é fazer mais com menos, mais com mais. Você tem que fazer mais com menos e não mais com mais, sabe? Nunca saiu dessa. Essa ideia do IVA, um imposto geral, como é que sofre? Então, o Flávio defende que tem um imposto na ponta. Isso precisa ser muito bem estudado por causa dos estados. Eu defendo que tem que ter uma desburocratização
da forma como a gente paga imposto, porque você tem que ter milhões de advogados, milhões de gente só para poder fazer a burocracia. Nós temos aí, Vera, de 3% a 10% que não vai para ninguém de burocracia. Não vai para o governo, não vai para o consumidor, não vai para ninguém. Nós temos, e só tem uma forma de desburocratizar, é digitalizar o Brasil. Você vê o Poupa Tempo, como que ajudou e não perdeu o desemprego de ninguém. O Poupa Tempo, você faz um documento, agora até por digital. Agora, dona Luísa, essa digitalização, a gente trouxe muitos vendedores para essa base, para venderem pelos shoppings virtuais. Isso não cria também ali o tal do camelódromo digital, né? Muita gente entrando, vendendo sem nota, vendendo só com declaração de Adriana, eu vou te falar de nós. Como é que a senhora vê isso? A gente não aceita isso e a gente acha que isso não pode permanecer. Nós não vendemos nada que é contra as Nem Anvisa, com os parceiros. Nem com os Isso é uma parceiros. cláusula. Nós temos uma cláusula, não pode vender nada que seja falsificado, nada que seja contra a Anvisa. Esses dias eu recebo muita ligação do cliente, né? Esses dias, eles me contam tudo, meu cliente. Esses dias um disse assim para mim, eu achei muito interessante. Luiz, eu tenho certeza que você é contra. Tem um seller aí vendendo veneno para rato que quase judia do rato. Ele cola os bracinhos tudo e quase... Não... E eu sou do interior, eu sei que ratoeira não precisa disso, tá certo? E ele me contou isso, eu fiquei muito assustada. Aí eu pedi para o nosso pessoal, na hora tirou, porque disse que cola o dedo, coisa... Mas nem todo mundo tem essa atitude. Mas tudo bem, mas aí, Adriana, vai ter que ter. Tá. Nem todo mundo tinha propósito, passou a ter. Nem todo mundo foi formal, como a gente em 95 resolveu auditar um balanço e sofremos, passou a ter. Não se preocupe que isso vai chegar. Aí eu escrevi assim, nossa, me ajuda a ver se tem outros bichinhos sendo mortos assim. Por falar na hora nisso, a gente já está quase caminhando para o fim do programa, na questão ambiental, que também não era uma preocupação empresarial nem do capitalismo e passou a ser, né? Não é mais não era nem do consumidor, né? Porque a gente vê o mundo de lixo, não é da casa de nenhuma de nós, não era só do empresário, era de ninguém. Certo. Vamos levar isso. Uma pauta de esquerda, de ONG. Isso, eu fico com muita vergonha. Há 10 anos eu fiz um trabalho de lixo lá em Franca para reciclar. Eu fico com vergonha ainda do meu lixo. Tem a questão do lixo, tem a questão do meio ambiente urbano, mas a gente tem atualmente, no momento, no país, a Amazônia queimando, o Pantanal queimando e o governo negando que isso esteja acontecendo. Vai dar para o Brasil continuar dissociado da questão ambiental se quiser fazer negócio no mundo? Não vai dar. E o mundo inteiro está pedindo isso. Eu estou em vários movimentos da Amazonas e eu estou pedindo isso. Não vai dar. E não precisa disso. Agora, eu sou muito a favor da agro. A agro salvou o Brasil. Mas nós temos muita terra. O agro é a favor do meio ambiente, né? Não é isso que eu estou falando. Mas parece que quando você é a favor, você é contra a água. É isso que eu quero te dizer. Então, tem que se unir todo mundo para fazer um plano para o governo, gente, de governo. Então, assim, parece que a agro é a favor de um e o outro é contra o outro, sabe? Então, não precisa disso. O Brasil não precisa... Ele tem muita terra, certo? Eu fico pensando que, assim, já é presidente, de novo voltando, é presidente, conselho e tudo mais. Tem certeza que não existe uma possibilidade de entrar nem em algum ministério, talvez do emprego mesmo? Olha, Monique, até para tentar ajustar esses problemas, aí, candidato, eu nunca digo assim, ministério, alguma coisa, que eu não sei o dia da manhã, mas eu tenho certeza. Mas eu não me... Como é que eu vou ser candidato se eu não me filiei até hoje a nenhum partido político? Não, mas como auxiliar essa mudança? Talvez se você dentro da política, agora eu queria falar um pouquinho de Mulheres do Brasil. Eu acho que Mulheres do Brasil... Por favor. Nós queremos ser o maior grupo político partidário, a gente trabalha 20 causas e a gente vai ter um grupo e a gente faz com propostas, como agora o nosso Comitê da Saúde, eu já atacado e varejo. Eu já sabia que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Agora, a governança não está boa. Tá certo? Porque não pode ter não sei quantos ministros da saúde de 9, 10 anos, nenhuma coisa aguenta isso. Então, a gente está trabalhando junto agora para fazer proposta... 3 em 1 ano no meio de uma pandemia, né? A gente está fazendo proposta agora para ter para o SUS ser um plano do Estado, porque o SUS ele faz 85% dos transplantes, nós não vamos ter problema de vacinação, ele tem um em cada lugar, e o SUS agora foi visto. Agora, o que falta, a Constituição é perfeita, Mulheres do Brasil, nosso Comitê de Saúde, já estuda há 4 anos isso, então todos nós temos que nos unir agora para fazer o SUS ser aquilo que está na Constituição, porque está pronta, Monique, está pronta, e saúde é um dos pilares, e no Mulheres do Brasil está trabalhando. Agora, se a
gente tiver 80 mil, 100 mil mulheres, isso, e mais as pessoas, os homens que vão nos ajudar, é um grupo político que é partidário que vai ajudar a fazer uma coisa que é lógico isso. Ter o SUS funcionando é uma coisa lógica, está na Constituição, lê a Constituição. Nós já estudamos isso há 4 anos. Você enalteceu muito o papel das mulheres na pandemia, que elas tiveram mais presença de espírito e comandaram melhor, em várias frentes, né? A mulher que estava na ponta, nos hospitais, as mulheres nas empresas, as mulheres em casa. No plano político, das chefes de Estado, os países comandados por mulheres também se saíram melhor? Isso todo mundo avaliou, né? Não sou eu que estou avaliando, agora eu não quero desfazer dos homens, mas foi uma avaliação geral. Porque nós somos orgânica, né? Quando a mulher é mais orgânica. E o vírus é orgânico. Você até agora não dá para negociar com ele, não saber se ele foi embora ou não. Quer dizer, ele é orgânico. E nós fomos acostumados a lidar nesse orgânico. Então, não foi eu que avaliei. O mundo inteiro avaliou que as mulheres se saíram... Poucas, né? Poucas, mas se saíram bem. Certo? Enfrentaram, quando não estava bem, foi lá, falou, fez uma relação agora para jogar dinheiro. Então, acho que foi bem. Como faz para participar do grupo Mulheres do Brasil? Isso que eu queria falar. Obrigada, viu, Ana? Obrigada. Então, assim, é grupomulheresdobrasil.org.br e no último YouTube vocês vão conhecer um pouco mais, é só colocar Portas Abertas, vocês vão saber o que faz todos os comitês do YouTube Mulheres do Brasil e qualquer tipo de mulher. Nós temos mulher de periferia, o que trabalhou, gente, as mulheres de periferia. Paraisópolis deu exemplo. Essas líderes de Paraisópolis estão conosco desde que a gente foi para Brasília. Eu não acredito no movimento que não tenha uma desigualdade de classe também. Luísa, na verdade, você quer colocar todo mundo para trabalhar, é isso, né? Todo brasileiro indo lá influenciar. Não, e ajudando, e estudando, e fazendo, e pegando junto. E agora, assim, quando Mulheres do Brasil dá um selo para quem apoia as mesmas causas, não tem um risco aí se você vai dar um selo para um político e, de repente, mais para frente você descobre que... Mas aí nós tiramos eles, a gente avisa que eles não têm. Certo? Se você assinou e não está cumprindo, a gente vai avisar que você não pertence mais. Acho que a Joana... Agora, essa história, voltando um pouquinho ali na Monique de novo, estou fazendo um ping-pong com a Monique, tá bom hoje. Empresários na política, a gente viu lá em 2018 uma onda forte, empresários na política, mas a gente viu também muita gente voltando, né? O João Amoedo foi lá, se candidatou, voltou, tirou, saiu da presidência do Partido Novo. Aqui, citando de novo, Salim Matar foi lá, entrou no governo, saiu, a gente viu muito esse movimento. Estou vendo aqui a rejeição que a senhora está fazendo sobre esse assunto e, uma vez... A rejeição como? Sobre ir para a política, né? Ou assumir um cargo político partidário, né? O Roberto Setúbal uma vez disse que política é para políticos, é isso? Não. Eu não estou discordando dele. Eu só não vou para a política porque sozinho, Joana, eu não faria nada. Se você não tiver um grupo forte, as grandes transformações dos países foi feito via sociedade civil organizada. Analisa para você ver. É isso que nós estamos propondo no Grupo Mulheres do Brasil. É uma sociedade civil democrática, com ponto de vista, mas organizada no que é do país. Ninguém salva esse país sozinho. Não salva. E aí, os políticos que entram nessa estrutura, os empresários não aguentam mesmo, porque tudo é demorado, tudo coisa. Então, nós estamos fazendo ao contrário, Mulheres do Brasil. A gente quer chegar junto, é um movimento ao contrário. Ninguém salva e não vai salvar. Um salvador da pátria não vai salvar, eu não iria salvar. E é isso, com essa mensagem, então, de que ninguém salva um país... Sozinho. Sem a sociedade civil. Sem a sociedade civil, a gente organizar. A gente encerra, infelizmente, porque o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada, Luísa. Obrigada a vocês. Eu agradeço a minha turma de Mulheres do Brasil, que está todas torcendo lá. Todo mundo, obrigada. A bombar. Obrigada a vocês todos, muito obrigada. Eu agradeço a Luísa Trajano e também a Laura Ancona, a Joana Cunha, a Monique Evely, a Cristiane Barbieri, a Adriana Matos e ao Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você que nos brindou com a sua audiência mais uma vez. Não é fácil o caminho que leva à promoção da igualdade em campos como o gênero e a raça.
Como a Luísa diz, é algo que ou o dono pega para si ou não sai. Esse programa é um exemplo. A Luísa é a nossa 9ª entrevistada de 2020. Isso num total de 40 programas. Isso corresponde a 22,5% do total. É muito pouco. Mas já é maior número da série histórica do programa, o que diz muito sobre o fosso que ainda nos separa da igualdade entre homens e mulheres. O nosso compromisso é reduzir essa discrepância. Não por uma concessão, mas porque passou da hora. Vamos juntos, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite.